Existe uma razão pela qual tantas pessoas parecem lutar durante anos para manifestar aquilo que desejam. Elas acreditam que o problema está na técnica, na quantidade de afirmações, no tempo necessário, na força do pensamento. Mas eu descobri algo diferente. O verdadeiro obstáculo raramente está no desejo. Está na identidade de quem deseja. Porque você pode querer amor, pode querer prosperidade, pode querer reconhecimento, pode querer abundância. Mas, se no nível mais profundo da sua consciência você ainda se sente indigno dessas experiências, acabará rejeitando exatamente aquilo que diz querer. E o mais curioso é que isso quase sempre acontece sem que você perceba. Observe sua própria vida. Quantas oportunidades passaram diante de você? Por algum motivo, você não acreditou estar pronto. Quantas vezes você recebeu um elogio e imediatamente tentou minimizá-lo? Quantas vezes algo bom começou a acontecer, mas uma voz silenciosa dentro de você disse: isso não vai durar. É bom demais para ser verdade. Uma hora vou perder isso. Essas frases parecem inofensivas, mas elas revelam algo profundo. Revelam o conceito que você tem de si mesmo. Durante anos ensinei que a realidade é um espelho da consciência. Mas poucas pessoas realmente compreendem o que isso significa. Elas imaginam que a consciência responde apenas aos pensamentos conscientes. Não responde. A consciência responde principalmente àquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. E essa verdade nem sempre é visível. Muitas vezes ela foi construída durante anos. Talvez na infância. Talvez através de rejeições. Talvez através de fracassos. Talvez através de experiências que o fizeram acreditar que precisava provar seu valor para merecer amor, sucesso ou felicidade. Com o tempo, essa crença deixa de parecer uma crença. Ela passa a parecer realidade. E então você começa a viver como alguém que precisa conquistar o direito de receber. Mas quero que compreenda algo. Você não nasceu tentando merecer a existência. Você já existia antes de qualquer conquista. Você já possuía valor antes de qualquer aprovação. O problema é que a mente humana aprende a associar valor com desempenho. E quando isso acontece, a pessoa entra numa corrida interminável. Sempre tentando provar algo. Sempre tentando alcançar mais. Sempre acreditando que, depois da próxima conquista, finalmente se sentirá suficiente. Mas esse momento raramente chega. Porque o problema nunca esteve na falta de resultados. O problema estava no sentimento de indignidade que continuava intacto. É por isso que algumas pessoas conseguem riqueza e continuam sentindo escassez. Conseguem amor e continuam sentindo solidão. Conseguem reconhecimento e continuam sentindo inadequação. Elas mudaram as circunstâncias, mas não mudaram o conceito que possuem de si mesmas. E enquanto o conceito permanece igual, a experiência emocional também permanece. Talvez você já tenha percebido isso em sua própria vida. Talvez tenha alcançado algo que desejava muito. E, por alguns dias, sentiu felicidade. Mas logo depois aquela antiga sensação retornou. Aquela impressão de que ainda faltava alguma coisa. Como se a plenitude estivesse sempre um passo adiante. Esse é o sinal clássico de que a identidade interna não acompanhou a mudança externa. E quando isso acontece, a pessoa continua procurando fora aquilo que precisa reconhecer dentro. Quero que imagine algo. Imagine duas pessoas recebendo exatamente a mesma oportunidade. Uma delas sente que merece. A outra sente que precisa provar seu valor. Externamente, a oportunidade é a mesma.
Mas internamente, elas vivem experiências completamente diferentes. A primeira recebe com naturalidade. A segunda recebe com medo. A primeira expande. A segunda se contrai. A primeira confia. A segunda suspeita. E é justamente essa diferença invisível que molda a realidade. A vida responde ao estado que você ocupa. Não ao discurso que você faz. Não ao desejo que você expressa. Mas ao sentimento que você sustenta. Se você se sente indigno da abundância, encontrará formas de afastá-la. Se sente indigno do amor, encontrará razões para duvidar dele. Se sente indigno da felicidade, viverá esperando que algo dê errado. Não porque deseja sofrer, mas porque a consciência busca coerência com aquilo que acredita ser. Por isso a transformação verdadeira nunca começou do lado de fora. Ela sempre começou na identidade. Sempre começou no conceito de si mesmo. A pergunta mais importante não é: o que eu quero receber? A pergunta mais importante é: quem eu acredito ser diante daquilo que desejo receber? Porque essa resposta determina tudo. Determina o modo como você interpreta os acontecimentos. Determina aquilo que aceita. Determina aquilo que rejeita. Determina aquilo que acredita ser possível. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava se tornar digno. Mas quero lhe apresentar uma possibilidade diferente. E se a dignidade nunca tivesse sido problema? E se aquilo que você procura já estivesse disponível, mas fosse bloqueado apenas pela imagem limitada que construiu de si mesmo? Porque toda transformação começa quando você para de perguntar: como posso merecer isso? E começa a perguntar: por que continuo acreditando que não mereço? Essa pergunta muda tudo. Porque ela direciona sua atenção para a raiz. E a raiz quase nunca está nas circunstâncias. Está na identidade. Está no conceito que você aceitou como verdadeiro. Está na história que conta para si mesmo todos os dias. Talvez seja a hora de abandonar essa história. Talvez seja a hora de deixar morrer a versão de você que sempre acreditou precisar provar seu valor. Talvez seja a hora de compreender que receber não é uma recompensa. É uma consequência natural de quem você acredita ser. E quando sua consciência finalmente aceita isso, a vida começa a responder de uma forma completamente diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou primeiro. Se isso ecoou em você, talvez o vídeo não seja o fim. Existe um material que continua essa travessia. Está na descrição. Somente para quem já percebeu.